Evangelho, terça-feira da 11ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 11ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o ensinamento do Senhor no 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, do Sermão da Montanha. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Deus não oferece aos homens aquilo que deles recebe. Deus não ama por um tempo. Deus não ama por condição. Deus ama sempre e de maneira incondicional. As medidas do Senhor para conosco são as medidas que devem iluminar o nosso viver. Deus não apenas oferece por nós as suas medidas, Ele nos ensina a tê-las em nossa vida. Seremos filhos de Deus não porque recebemos do seu amor, mas porque escolhemos viver a partir do seu amor. Ou seja, porque o amor com que Ele nos amou modelou a nossa vida. E nós agimos e somos a partir desse amor. Ele agora nos define no nosso modo de pensar, no nosso modo de ver o mundo, no nosso modo de compreender as pessoas e, sobretudo, no nosso modo de escolhermos como agimos no mundo. Por isso, o amor para o qual o Senhor tem conosco é um amor que não apenas nos alcança em nossas necessidades, mas que orienta o nosso viver, ilumina o nosso agir, modela o nosso ser e se torna expressão e oferta da nossa vida. O grande ato de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós, pelo amor que Ele oferece por nós, está em oferecermos um amor como o dele, ou seja, sustentado, inspirado, motivado e alicerçado sobre o ato de amor com o qual Ele nos amou. Nisso seremos conhecidos seus filhos, como seus filhos, porque amamos-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. O extraordinário está em deixar Deus edificar e agir em nós. Por meio do seu amor, o Senhor ilumina a nossa vida, renova as nossas forças, estrutura o nosso viver e impulsiona o nosso agir. Que grande verdade é esta, queridos irmãos e irmãs. O amor de Deus por nós nos sustenta, nos restaura, nos fortalece, nos dá vida. São Jerônimo, em uma de suas meditações, considerando a história de São João Evangelista, escreve as seguintes palavras para a gente. Ele começa citando a carta de São Paulo aos Gálatas.
Portanto, caríssimos irmãos, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas principalmente para com os irmãos na fé. O tempo presente, o tempo do curso de nossa vida, é o tempo da sementeira. Durante esta vida, diz-nos São Paulo, podemos semear o que quisermos. Quando esta vida passar, ser-nos-á retirado o tempo de agir. É por isso que o nosso Salvador nos disse: é preciso trabalhar enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém poderá trabalhar. Assim escreveu São João em seu Evangelho. Quer estejamos doentes ou de boa saúde, quer sejamos modestos ou poderosos, pobres ou ricos, famosos ou desprezados, amados irmãos, façamos tudo em nome do Senhor, com paciência e equidade. Assim se realizará em nós o que diz a Escritura: Deus concorre em tudo para o bem daquele que o ama, como escreve São Paulo aos Romanos. A própria cólera, a paixão, os ultrajes recebidos, que exigem muitas vezes ao nosso coração uma atitude de vingança, tornam-se para nós, se me dominam e me calam por Deus, se em cada picada que fere, sob a pressão dos vícios, se nós pensamos em Deus, recordamos o que o Senhor nosso Deus fez por nós e olhamos do alto outras tantas ocasiões de triunfo que Deus nos fez conquistar por conta do seu amor e de sua presença, tudo isso que poderia nos envenenar termina por não nos envenenar. Quando distribuímos os nossos dons, não digamos: este é meu amigo, aquele eu vou ignorá-lo, este tem direito de receber, aquele deve ser desprezado. Imitemos o nosso Pai, que faz nascer o sol, como ensina Jesus, sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. A fonte da bondade está aberta a todos, escravo e livres, plebeu e rei, rico, pobre, todos bebem dela da mesma maneira, e por essa água cristalina podem purificar o coração de todos os males que muitas vezes tentam ocupar espaço dentro de nós. A lamparina acesa numa casa ilumina a todos sem distinção. Assim também, a luz do amor de Deus, acesa no coração de um fiel, pode iluminar todas as áreas de sua vida, permitindo-o ser inteiramente iluminado por ela. No final da sua vida, quando já não será mais capaz, quando não era mais capaz de exprimir o seu pensamento num discurso, São João Evangelista dizia a seus discípulos assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E quando seus discípulos lhe perguntaram por que dizia sempre a mesma coisa, achando que fosse efeito da velhice, João respondeu-lhes com esta simples frase: digna dele, digna daquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus para aprender do seu coração que é manso e humilde. Eu vos digo isso, filhinhos meus, porque esse é o preceito do Senhor. Se o cumprirmos, isso nos basta e teremos tudo nesta vida e na outra. Que as palavras de São Jerônimo e o testemunho de São João Evangelista nos sustente na compreensão do Santo Evangelho e em oferecermos aquilo que de Deus recebemos abundantemente. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, e ensina-nos as medidas desse amor para que possamos ser formados, modelados, transformados, restaurados, para que possamos nos tornar amor em Ti, por todos os nossos irmãos e irmãs. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.